vamos ler, que aí já se senta, para todo mundo à vontade, a glória de Deus. Amém? Todos já acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim em Atos dos Apóstolos 19, versículo 17: chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus é engrandecido. Muitos do que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O 21. Cumprindo essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Glória a Deus. Curva essa cabeça. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, já oramos, louvamos e esperamos de Ti, Senhor Deus, o alimento. Então, Deus, está aqui, Senhor, o Teu servo, e que o Senhor possa, Deus, estar transbordando de óleo e de unção para que a palavra seja colocada conforme a Tua vontade. Então, Deus, usa, meu Deus, usa-me, Senhor. Estou aqui, Senhor, para ser usado. Eu não sei nada, mas o Senhor que é o dono da palavra, é o Senhor que é o dono da direção, é o Senhor que é dono de tudo. Pai, então fala, Senhor, ao coração de cada um que veio, que se dispôs, que tomou a decisão de estar aqui hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se assente. O título é decisão. Decisão. A gente, em muitas caminhadas, nós temos que tomar decisão. E Paulo, ele tomou uma decisão no seu espírito. Paulo, ele não foi no espírito do Senhor, foi no teu espírito, no espírito dele. Ele tomou uma decisão de ir para Jerusalém. É claro que Paulo tomou a decisão no teu espírito, mas o espírito dele era ligado com o espírito do Senhor. Por isso que nós temos que ter uma intimidade com Deus, para que o espírito nosso, porque muitas vezes nós temos que tomar a decisão. Olha aí, Deus. Tem que dar o primeiro passo, tem que sair primeiro na frente. Somos nós que temos que, nosso espírito, tomar a decisão. E se você estiver ligado com o Espírito de Deus, ele vai estar junto com vocês aonde você colocar a planta dos pés. A decisão é nós que tomamos. É Deus que dá a direção, é Deus que dá o lugar, mas a decisão sai de dentro de nós. Paulo, em teu espírito, tomou uma decisão de ir para Jerusalém. Paulo, ele já vinha sofrendo desde o começo do capítulo 19. Fala que Paulo, ele vinha sofrendo ataques. Ele falava de Deus, ele estava pregando, e muitos, com o crescimento deles, a inveja, ou com medo de perder o que tinha, o Demétrios, ele saiu falando para que o pessoal abrisse os olhos. Olha, estou vendo que esse Paulo, por onde ele passa, ele está falando mal da nossa deusa Diana, falando mal dos nossos ídolos, das nossas místicas, das coisas que nós estamos fazendo aqui, das imagens, e que ele está atrapalhando as vendas, o lucro, dentro da sinagoga, dentro da
da religiosidade que estava acontecendo em Éfeso. Isso foi também nas outras cidades, aonde ele passava. Então esse Demétrio, ele falou em alta voz. Povo, reuniu a cidade e começou a falar: povo, está vendo esse tal de Paulo? Ele está querendo acabar com o nosso dinheiro, com o nosso lucro. Era isso que ele estava tentando mudar. Só que quando você tem uma ligação com Deus, Deus traz alguém também, até anônimo, para defender. Porque ele também colocou um escrivão, que falou assim: gente, nós sabemos que aqui no templo é a deusa Diana, que sempre está por aqui, com os seus ídolos, com suas coisas, porém, o que esse homem, vamos deixar por agora. Porque o que ele está falando é de parte de Deus, porque Paulo onde estava passando, estava tendo cura, estava tendo libertação, estava tendo a palavra de Deus, estava tendo muitas pessoas sendo abençoadas, até mesmo com os pedacinhos de pano dele. Ele tirava um pedaço das vestes dele, um lencinho, alguma coisa que tirava do corpo dele e dava, e as pessoas eram curadas. Então por onde ele passava havia bênção, porque ele tinha uma intimidade com o Senhor. O Espírito Santo dele era ligado com o Espírito Santo do Senhor. E muitas vezes nós temos que tomar atitude, muitas vezes nós temos que tomar alguma decisão, e tem que partir de nós. Olha aí, Deus. Falou agora aqui, de repente você vai escolher a decisão do marido ímpio e um fora. É lógico que nós vamos escolher aquele que buscar o Senhor, ainda que também pode ser enganoso. Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas está disfarçado de lobo. Assim eram os trigos, tinha o joio, estava no meio, e é tão igual, dá glória a Deus do mesmo jeito, fala aleluia, fala tudo, mas está dentro da igreja, não presta atenção na palavra. Judas estava entre os 12, ouvia, viu o milagre, dava risada, ficou contente, mas a mente dele estava fora. Você está dentro da casa de Deus é uma coisa, agora você está com Jesus dentro de você é outra. Porque quando você tem Jesus, você tem amor, você quer ver o melhor do próximo, você quer ver o melhor na sua casa, você quer ver o melhor na casa do próximo, você quer ajudar ele em tudo. Quando você tem Jesus, quando você tem o amor de Deus. Paulo não tinha, Paulo fazia um monte de maldade. Paulo era um daqueles que estava na frente querendo matar e trazer cativo aqueles que falavam a palavra de Deus. Só que o dia que Jesus encontrou com ele e fez uma obra nele, ele mudou. Até mesmo que quando ele foi preso lá em Jerusalém, que pegaram ele e colocaram na cidade, ele falou que não posso estar falando. E quando ele começou a falar, do que Deus fez. Olha, eu estava indo pegar algum daqueles que estavam falando de Jesus, porém caí em escuridão, caí lá e ouvi uma voz. Ninguém viu, o pessoal viu até a escuridão, mas não ouvi a minha voz, não ouviu aquela voz, mas eu ouvi Jesus falando comigo. Aleluia. Glória. E ele explicou. É muito forte. A decisão que nós temos que tomar, ela tem que ser direcionada. E nós vamos tomar a decisão. E muitas vezes aquele que busca Deus, o próprio Deus ele reconhece. É que nem uma filha. Ela chega com a amiga lá fora e fala, a amiga fala para sua mãe que você vai dormir na minha casa. Aí à noite nós vamos para a balada, o funk, né? Mas a mãe não está ligada com Deus, ela estava lavando a louça, estava bem quietinha, mas de repente começa a agonia, ela vai para cá. Ai meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por quê? Aquela que tem uma ligação com Deus, Deus não deixa ser enganada por filho. Deus não deixa, Deus fala com ela. Deus fala com a mãe. E ela chega perto da mãe e fala assim: mãe, eu posso dormir na casa? E ela já está sabendo, ela fala: não. Porque Deus já falou com ela antes. Quantas vezes nós vamos tomar decisão na nossa vida, ou comprar, ou vender, ou fazer alguma coisa, e Deus coloca em você, e você começa a sentir aquela agonia, começa a ir para lá e para cá, e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Mas Deus está falando para você: não vai,
família para a ruína. O acidente foi feio. Nós caímos na ribanceira. Porque eu não ouvi. Ah, mas eu estava lá com Deus? Eu não estava. Eu tinha Deus, achava que tinha Deus, mas Deus não estava. Montei um time de futebol. Aí o time estava bem. E o rapaz lá, não. Eu falei, entra lá você. Não deu 5 minutos de jogo e ele caiu. E eu cheguei perto sem Deus. Fiquei olhando. Morreu. 45 anos. Mas foi o ano passado. Novamente caiu o presidente do time. Eu já com Deus, eu já pastor. Fui lá no meio do campo, ele lá se tremendo, vai morrer. Aí mas aí eu coloquei a mão. É diferente quando você tem um Deus. É diferente quando o teu espírito está ligado com um Deus. É diferente quando você tem Deus dentro de você. Você traz para perto de você. Você começa a ter uma autoridade. E o outro falou assim, não, dá espaço, senão ele vai morrer. Eu falei, eu estou orando por ele. Eu orei, levei até o hospital e hoje ele está lá. E sabe como que ele me trata hoje? Dentro do grupo. Ô pastor, tudo bem pastor? Porque o próprio Espírito Santo testifica o que você fez. Paulo foi assim. Aquele escrivão ele defendeu porque o Espírito Santo testificou o que ele fez. Não é você falar comigo. Não é você falar 300 páginas da Bíblia. Não é você tocar lindo. Porque quem vai testificar o que você está fazendo, a tua obra, é o Espírito Santo. Aleluia. Pode ter elogio. Eu não vim na quinta-feira, mas eu sei do que se passou. Pode ter elogio. E não vai ser muito bom. Pode ter elogio e não vai te levar a nada. Quando você fizer alguma coisa para Deus, não deixa ninguém ficar te elogiando, nem falando. Você não precisa disso, nós não precisamos disso. Basta o Espírito Santo estar ligado no teu espírito e você receber. E você receber dentro de você. E você está sabendo o que está fazendo. Paulo estava ali. E ele sabe que ele tinha outros discípulos junto com ele. Onde ele ia com mais 12. E outras pessoas junto com ele. Mas ele sabia que ele ia para lá. Ele não sabia. Ó, quando chegou, vamos correr um pouquinho mais aqui. No versículo 23, 26. Não, vamos no 16. Voltar para o 16. Só para a gente entender aqui um pouquinho. E o possesso do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Quer dizer, já tinha uma pessoa passando mal. Quer dizer, ele já tinha feito a obra, ele estava fazendo a obra desde o começo. Um rapaz que caiu, um rapaz de 14 anos, pegou no sono por ter prolongado, caiu, e ele, na hora ele orou. E o pessoal estava vendo, todas as pessoas que estavam lá, que eram os grandes da sinagoga, das igrejas, eles começaram a ver aquilo, ao ponto de pegar as suas cartilhas, as suas estátuas, os seus livros, aquelas coisas místicas, porque as igrejas hoje estão assim. Ai, eu vou lá, hoje eu vou na igreja porque eu quero ouvir uma palavra. Hoje eu só vou na igreja hoje porque eu vou comprar uma coisa e eu quero ver se Deus está no propósito. Isso é místico. Eu vou abrir a Bíblia aqui que Deus vai falar comigo. Eu não vou quinta porque amanhã é sexta e tem. Isso é mágica. Só vou na sexta. Isso é místico. Nós temos que estar na igreja num propósito, não só quando precisa dele. Nós temos que estar na igreja orando e adorando, não só na igreja, como em todos os lugares, todos os dias e a todo momento, buscando e adorando, não só quando você precisa, não quando você vai fazer um negócio, não quando você vai comprar, não quando você vai direcionar para alguma coisa.
coração, porque o coração é enganoso. Muitas vezes nós estamos enganados porque nós estamos quase para receber a bênção, mas Deus resolve tratar aquela pessoa. Deus resolve tratar. Aí sabe o que acontece? Mas ele é tão bonzinho, eu vou ajudar. Olha aí. E todo o processo acaba. Nossa vida é um ciclo, e nós temos que finalizar o ciclo. Davi finalizou um ciclo. A hora que ele derrubou Golias, foi 40 dias de afronta, 40 dias gritando, 40 dias lá, confrontando e falando. Aquele gigante, que era a descendência de Orfa. Orfa saiu, deixou Noemi. Orfa, ela saiu, virou as costas para Noemi e foi para Hebron, casou com o gigante. Aquele gigante era a descendência de Orfa. E Ruth, descendência de Ruth, Davi, descendência de Ruth. E por que fechou o ciclo, pastor? Porque Orfa virou as costas para Noemi. Ruth não. Glória a Deus. Quando Davi tacou a pedra, ele não virou mais as costas. Ele caiu de frente, se fechou o ciclo e começou a vida para a vida de Jesus. Glória a Deus. Porque tudo que começou ali, por isso que fala Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Nós temos que entender a história. A história de Deus, ela é tão branda e linda. Se você começar a ler sem querer alguma coisa, só querer saber, Deus, eu quero saber mais do Senhor. Por que Ele deixou isso aqui? Uma cartilha, ou então um ensinamento, um mapa, um jeito de você chegar com Deus. E é sério. Nós não podemos estar lendo isso aqui como um livro normal, ou então um livro de mágica. E aquelas pessoas entenderam. Hoje você vai nas igrejas, as pessoas pegam um livrinho que a outra escreveu uma mentoria dela, porque foi abençoada, ou porque teve algum acesso, o que ela fez, o que ela alcançou, pega aquele livrinho como se fosse um Deus. A nossa Bíblia é a palavra. Nós não precisamos de nada de ninguém, não precisamos de livrinho dos outros. Se alguém for dar um livrinho, você pode até ler, mas você não pode trazer e levar ela como um santinho dentro da sua casa. Eu vou ler, porque a irmã foi abençoada, eu quero ver por que eu quero fazer do mesmo jeito. Deus vai falar com você e Ele vai te abençoar do jeito que você precisa, do jeito que você tiver a sintonia. Ele vai falar no seu coração, Ele vai abrir o teu espírito, vai abrir a tua alma, vai abrir os seus caminhos conforme a sua intimidade com Ele. É por isso que Ele fala que Ele quer ser seu amigo. É por isso que Ele fala que Ele quer ter uma amizade maior. E amigo não se acha em qualquer lugar. Eu falei sobre isso, ou não cheguei a falar na oportunidade que eu tive. Amigo não se acha. Eu falei sobre Lázaro. Amigo não se acha. Nós podemos ter uma amizade, colega. Porque o amigo mesmo ele não larga. Ele não se acha em qualquer lugar. Paulo estava nessa culpa de estar sendo afrontado. Mas ele continuou. Ele continuou na palavra. Continuou falando que ia fazer e resolveu ir para Jerusalém. Mas antes ele ia passar de cidade em cidade. Ele ia passar em muitas cidades. Lógico que eu não vou decorar todas as cidades. Mas eu sei de uma coisa, que ele começou aí e ele falou assim: estou indo. Vamos aqui no capítulo 22. No capítulo 20, no versículo 22, está escrito assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Quer dizer, ele está indo, resolveu ir pelo teu espírito, junto com Deus, mas não sabia o que ia acontecer. Só que no versículo 23, ele não sabia, mas no 23 ele fala assim: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aquele que segue a Deus,
nós que servimos a Deus, nós sabemos que tem um final, que nós vamos ter que passar por cadeia, por tribulações, coisas. Porque se você estiver andando e o mal não estiver vindo de frente, é porque você está andando do lado a lado com o mal. De lado a lado com o mal. Se estiver muito certinho, se você estiver indo, porque o que ele fez foi se mover. Ele estava num lugar e ele se moveu, ele apenas quis sair. Ele falou assim: não, eu preciso ir para Jerusalém. Só que quando ele começou aí, se levantou todos esses que eu falei atrás. Todos começou a se levantar contra ele. E nós entendemos que a hora que você começa a marchar para a sua bênção, na hora que você começa a ir para pegar a vitória com Jesus, você começa a ir, ele vem de frente. Ele vai tentar te parar. Ele vai colocar coisas. Ele vai colocar um monte de coisas para tentar tirar da graça do Senhor. Ele vai dentro da nossa... Não é lá fora não. Vai ser pessoas do seu lado. Para tirar da bênção do Senhor. Vai colocar pessoas do seu lado. Não é lá fora. Porque lá fora nós estamos vacinados. Nós conhecemos a Jesus. Nós não vamos parar no baile funk. Nós não vamos entrar num bar para beber cachaça. Pelo menos eu creio nisso. Nós não vamos sair da presença do Senhor por essas coisas. Então Satanás, ele sabe disso que ele vai fazer. Não, aquela pessoa está andando no caminho, está andando no caminho certo. Peraí, manda aqui essa legião, vamos tentar parar eles, vamos colocar e manda. O que ela gosta? Não, eu vi um filme assim. O que ela tem lá de problema? O que ela gosta? Ela gosta daquilo? Tá bom, peraí que eu tenho um quarto certinho dela. Que é assim que é armado. Principalmente para os jovens. Nós temos que ficar prestando atenção. Porque hoje os ímpios estão tomando o lugar que é nosso. Por quê? Mas sabe por quê? Porque a preguiça não quer estudar, não quer ir. Porque crente pode ser médico, crente pode ser veterinário, crente pode ser advogado, nós vimos um aí. Crente pode ser tudo isso, mas muitos não querem estudar. Malemar vem na igreja. Não quer. E glória a Deus para aqueles que estão vindo aqui, que eu vejo. Glória a Deus, que Deus continue no coração de vocês, que Deus continue fortalecendo. Que essa palavra hoje venha assim para reanimar e colocar vocês diante do estudo. Mas o estudo vai servir para quê? Deus sabe. Deus sabe. O teu espírito ligado com Deus, ele sabe para que vai servir. Peguei uma menina e ela estava quase desistindo. Estava indo no meu carro, entrou assim, o nome dela é Brenda. E ela falou assim, eu falei, tudo bem, Brenda? Ela falou assim, não está muito bem não. Eu falei, por quê? Saí da minha cidade, estou aqui estudando já há 2 anos para ser médica. E eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, como não? Mas você paga? Ela falou, não, ganhei a bolsa. Eu falei, Brenda, olha só, Deus te abençoou. Deus tem um propósito na sua vida. Não é qualquer um que ganha uma bolsa de médico para estudar de médico. E lá em Santa Mara, num hospital grande. Eu falei, acorda. Você tem Bíblia na sua casa? Ela falou, tem. Então você vai sair para a sua casa. Você vai ler a palavra. Porque Deus ele vai dar sustância para você. Ele vai dar capacidade. Você não está ali à toa. Foi o próprio Deus que te colocou. E seu pai está lá e sua mãe. Eles estão esperançosa. Minha filha vai ser médica. E você vai chegar como? Como é que você fala que quer desistir? É assim. Mas nós de Deus, nós temos que estar sempre pronto a levantar quem está caído. Aleluia. Jesus, Pedro, ele andou com Jesus sobre uma palavra. Jesus falou, vem, e ele foi. Ainda que deu uma balançada, mas Jesus trouxe para cima. Então nós que somos de Deus, andamos sobre a palavra do Senhor, andamos no caminho. Assim também foi Paulo. Paulo tinha certeza, porque Jesus já havia falado. Jesus falou assim, meu espírito, enjeito do meu espírito para que você venha estar em Jerusalém. O seu ato, eu não lembro como foi a palavra, mas sei que foi Jesus que deixou. É por isso que ele foi em Jerusalém. Mas tudo falou, Paulo, não
parar a bênção dele. E ele falou: eu já fiz o que eu tinha que fazer. Ele já tinha feito tudo. E ele foi para Jerusalém para ser preso, para ser o que aconteceu com ele, né? Ele foi preso, depois ele foi para Roma, pediu para ser julgado em Roma. Paulo, ele passou por várias coisas, mas ele já sabia, porque Deus usou o que Jesus tinha falado, e ele tinha que cumprir o que Jesus falou. Revestir o Espírito, do meu Espírito, para que chegue até Jerusalém. E ele foi em Jerusalém e ele falou: eu estava indo para Damasco, estou lembrando, eu estava indo para Damasco para prender alguns judeus que falavam de Jesus, porém veio um clarão grande e eu caí sobre terra. Olha eu lembrando, glória a Deus, aleluia, e eu caí sobre terra, amém, e não enxerguei mais nada, meus olhos ficou escuros, porém Deus estava falando comigo. Deus estava falando comigo, ele falou, Jesus estava falando comigo, mas os outros não escutaram a voz, só eu. E mandou um profeta, não se lembra? Depois mandou um profeta para orar por ele e curar, e o profeta falou: Deus mandou e você vai continuar, saia daqui e vá para Roma. Mandou ele sair, porque já iam matar ele, né? Vão te procurar, vão te caçar, saia daqui, vai para Roma. Gente, Deus, Ele faz perfeito na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Tem vezes que nós estamos pensando que não está acontecendo nada, vocês estão se enganando. Quando você toma uma decisão, e se você estiver junto, estiver com o Espírito de Deus, estiver ligado no Espírito do Senhor, a sua decisão, ela vai levar por muitos lugares. Eu pastei, eu e minha esposa, nós não tinha nada. Só que cada passo que a gente dava, cada decisão, nós conquistávamos um negócio, outro, sabedoria, inteligência. Deus coloca uma coisa, coloca outra. Nós inventamos coisas que deu certo, ganhamos dinheiro. Teve uma época que eu inventei umas cabecinhas de boneca. Gente, são decisões que nós temos que tomar, mas foi difícil, foi difícil. Eu inventei as cabecinhas, fui lá na 25 na cara de pau. No começo eu não vendeu nada, eu falei, vamos fabricando. Aí ficamos aquele monte. Uma loja comprou tudo, porque eu deixei umas amostras lá, ela vendeu rápido. Então, tem coisas que a decisão, eu estou falando de bens materiais, mas a decisão é em todos os aspectos. Se nós tivermos uma ligação com Deus, se nós começarmos a entregar com Deus e tentar ver o clarão dele na nossa vida, para que ele possa falar no nosso ouvido quando nós estiver errando, quando nós estiver também acertando, dando glória a Deus quando estiver acertando, dando glória a Deus também quando errar. Que tem vezes que nós vamos comprar coisa e não vai dar certo, ou vamos fazer uma coisa e não vai dar certo, nós temos que dar glória a Deus. Que pode ser um livramento, deu certo, deu glória a Deus, deu errado, é glória a Deus, porque tudo é para a glória dele, é para ele, tudo é para ele. Glória a Deus. Tudo é para ele. É lógico que eu também tomei muito chapéu. Por quê? Porque eu não aceitei o não. E é normal errar. O importante é nós aceitar o erro. O importante é nós aceitar que nós estamos errados. E muitas vezes, a maioria das vezes eu erro. E eu falo, Deus, eu sou assim, Deus, eu não estou conseguindo. Mas Ele me ama tanto. Ele me ama tanto que Ele me dá outra oportunidade. Eu acho que eu já passei de 1000 oportunidades. Porque já era para mim estar morto. Uma vez eu fui te glorificar, Senhor. Uma vez eu fui buscar uma droga para vender, que nós vendíamos, lá em Ferraz. Só que o rapaz que foi comigo devia e eu não sabia. Ele devia e eu não sabia. Eu já havia pago, eu só fui buscar. Era pouco, acho que ele não dava nem meio quilo de combustível. Mas quando chegou lá, armaram uma casinha por 2 vezes. Eu só fiquei sabendo quando ele mandou me esconder. Aí eu vi os caras de moto passando nos revólveres. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, aqui, só a segunda vez que ele falou para mim. Porque nós fomos embora naquele dia, estava com medo. Quando chegou no outro, passou uma semana, nós fomos lá buscar, porque eu queria meu dinheiro. O dinheiro, ele falou, tá, o cara falou assim, vai lá numa ponte. Aí eu achei estranho. Porque aquela rua era de pau, não tinha saída.
E novamente nós saímos do lugar, né? Falou, vamos sair daqui. Foi quando ele me contou que ele devia. Ele devia muito dinheiro para eles. Gente, a história é longa, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós estamos sujeitos a errar. Então, desses erros todos aí, Deus está falando comigo, de vez em quando eu vou contar para testemunho, para dizer para vocês o quanto eu erro, o quanto é ruim você andar errando toda hora e não tendo uma intimidade com o Senhor. E ainda hoje, quando eu levanto de madrugada, me agoniado, eu falo, meu Deus, tem alguma coisa, eu quero saber. E eu já logo falo para Cida, estou com o coração meio assim, alguma coisa vai acontecer, vamos orar. Nós temos que orar. Aí eu começo a orar, vou lá para baixo, eu já desço para a sala, porque para mim não atormentar ninguém, eu já ligo lá a televisão, coloco uma pregação, pego a Bíblia, ou então começo a cantar um louvor, e é cantando, já começo a buscar o Senhor, porque nós temos que se resguardar. Isso é cedo, viu? Eu estou falando para vocês entre 4 e 3 horas da manhã, para você ver como que é a minha vida com Deus. Esse horário eu estou falando com Deus, orando por vocês, pela nossa casa, pela casa da nossa líder, pela família dela, pela família de todos vocês. Assim é a vida de um pastor. Assim é a vida de um pastor. E Paulo deixou tudo para fazer esse mesmo trabalho. Deu a vida dele por esse trabalho. É claro que no começo eles matavam. Hoje, por causa desse miticismo aí, dessas coisas, as igrejas, até comentei outro dia com a bispa, as igrejas estão ruins. A liderança das igrejas que ela pode estar ganhando alma, estão construindo castelos, igrejas enormes, com a pele e o sangue das ovelhas, vendendo Bíblia, estão vendendo livrinhos, estão vendendo todo tipo de coisa lá dentro. Você encontra lencinho, paninho, toalha, todo tipo de macumbaria, porque isso é macumbaria. Até vender uma Bíblia não pode. Igreja é para nós estar louvando, cultuando ao Senhor. Se for fazer, tem que fazer fora. Mas você vai nas igrejas, está isso aí. Ou então eles vão dar um feijão, ou um tijolinho, ou um martelinho, para você dar o seu dinheiro. Você acha que precisa disso aí? O Paulo precisou disso aí? Ele arrancava as vestes dele e dava lá no pano dele, porque o povo pegava e ia ser curado. E não estou falando que é ruim, e nem estou falando que não acredita em profecia, ou então aquelas pessoas que ficam falando, que vai fala a vida da pessoa, mas a pessoa vem na igreja para querer saber. Não sei se ela vai adivinhar até meu CPF e meu cérebro. Ela fica querendo, vamos ver se ela vai adivinhar, porque é isso que eles querem. Eu também pensava, quando eu via profetia, vamos ver se ela vai falar alguma coisa. Aqui é muito perto. Mas um dia, eu estava perdido, eu estava lá na igreja, chegou um homem, e ele falou, você, levanta aí, você era obreiro, você era evangelista, falou tudo, e começou a falar. Deus está falando que você vai voltar, que você vai ser pastor, que você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eu falei, existe, é claro que existe. O que não pode ter é o miticismo. Está falando aqui. Por isso que foram queimando os livros, foram queimando tudo, porque não era a palavra de Deus, era livro, mentoria. Vou ler esse livrinho aqui que é da irmã. Não, você quer comprar para ajudar? Beleza, quer ler? Você lê. Você não pode colocar aquilo no coração. Lê como se fosse um livro de história, porque o livro correto é esse aqui. Lê esse manual, esteja com esse manual. Lê o manual certo, lê na tua casa, lê no ônibus, lê onde você estiver folgado, fala assim, não vou ler, porque não adianta você ler também com outros problemas. Peraí, estou atendendo uma cliente aqui, mas cadê que eu estou no último capítulo? Isso aí não vai funcionar. Você tem que separar um tempo para ouvir a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A decisão sempre vai ser da gente. A decisão vai ser sempre vinda para nós. E quando eu falei isso aqui, de Paulo, ele indo para Jerusalém, a gente vê que Deus ele dá várias oportunidades. Deus está falando. E tudo que nós temos que fazer é tomar decisão. Hoje eu sei que todos aqui servem a Deus.
Todos aqui já estão batizados, praticamente, já está batizada, não, né? Não, mas a maioria já está. A maioria já serve ao Senhor, já está. Eles também servem, porém não são batizados ainda. Mas tem pessoas que estão precisando tomar decisão, e cabe a nós. Cabe a nós. Vocês, esses que já têm o caminho, fazer com que eles venham tomar a decisão aqui, na casa do Senhor. Hoje a nossa igreja, que é a sala do trono, ela traz uma palavra a cada dia. Eu vi as que eu não vi, eu fiquei sabendo pelos outros, porque eu infelizmente moro longe e teve alguns problemas para não ter vindo, alguns problemas sérios, né? Mas eu disse, as que eu ouvi, tanto que eu sei da palavra da irmã daqui eu não tive aqui, mas eu sei de quem trouxe a palavra da outra também, o pessoal me fala, e as outras que eu ouvi da irmã, da pastora Lu, das pessoas que pregaram aqui, eu estava aqui e vi sobre o jugo. E muita gente sabe que jugo, sabe do que veio a palavra jugo? Alguém sabe dizer? Jugo. Naquela época existiam os boi, e na frente do boi um pau na frente, e dois para poder conduzir eles. Tudo que Deus fala na Bíblia, até mesmo Jesus, eles colocam planta, terra. Nós fomos feitos na terra. Deus, ele sempre colocou esses tipos de coisas para trazer. O jugo quer dizer isso. O jugo é algo que conduz o boi. Se tiver um mais torto, você falou isso hoje, ele sai tudo fora. Você entendeu? O jugo é isso. A palavra jugo veio de como conduzir os boi, que colocavam os pau na frente, que naquela época era boi, nem os cavalos eles não colocavam, era boi que levava. Porque as vacas davam leite, o boi não dava para nada, só servia para comer mesmo, então eles usavam o boi. Tanto é que foi levada a arca, da primeira vez que levaram a arca, que caiu, que o profeta foi lá e colocou a mão. Não, um dos guerreiros Davi foi lá e colocou a mão para não cair. Ela estava sendo carregada por boi, porque eles usavam o boi, não é? Então tudo que nós temos que fazer, conforme você vai lendo, você vai aprendendo de Deus. Conforme você vai estudando a palavra, e Deus ele vai transformando essa palavra em história. Eu falei outro dia para o presbítero Henrique, eu falei, eu amo história. Então quando eu leio a Bíblia, eu vou lendo e já vou montando a historinha aqui. Parece que eu estou lá dentro lá. A primeira palavra que eu li, eu acho que eu tinha uns 9 anos, eu li Davi. Gente, eu fiz uma história todinha de Davi. Minha mãe tinha ido na casa de uma amiga, estava fazendo uma mudança lá. Aquela amiga ia embora para a Bahia, minha mãe foi lá. E eu pequenininho fiquei sentado e tinha uma Bíblia. Eu comecei a ler. Acho que foi em Reis. Eu comecei a ler. Gente, eu viajei lá. E fiquei horas, enquanto elas estavam conversando, eu fiquei lendo. E eu viajei dentro daquilo. A melhor nota que eu tinha era de história. História do Dom Pedro, todos isso aí, eu sabia tudo, era a melhor nota. O resto era tudo vermelho. O resto, não, matemática só depois da terceira série que eu comecei a ficar bom. Mas o resto era vermelho mesmo. Gente, mas era bom de história. E é bom nós saber, não é bom é bom você ler, mas você saber como que veio, como que trouxe. E outra coisa, você aprende com aqueles que os estudiosos, eles vão lá e vêm trazendo para você. É bom a gente saber, para quem ter certeza do que está falando. Glória a Deus. Vou encerrar. Eu agradeço a oportunidade. Vocês entenderam então que se para tomar uma decisão, você tem que estar bem com Deus, buscando a Deus todos os dias, porque a decisão tem que ser sua. E se você estiver com Deus, seu coração estiver ligado lá, o Espírito Santo do Senhor, ele vai te dar a direção. A decisão vai ser sua, porém o caminho vai ser abençoado, porque ele vai estar junto e vai te conduzir.
Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.